Opa, tudo bem? Seja bem-vindo ao 25º episódio da nossa série de Cities Skylines 2, aonde nesse episódio nós vamos trabalhar em desenvolver a parte da rodovia próximo do Distrito Industrial, conforme a gente tinha comentado no fim do episódio anterior. Mas antes de começar os trabalhos, você pode estar acompanhando de time-lapse de fundo as modificações que nós fizemos do último episódio para esse. E caso tenha curiosidade de ver como foi feito, tem o vídeo de time-lapse que está aparecendo no card de tudo que foi construído entre o episódio anterior e esse. Mas vindo aqui para o mapa, as nossas construções foram feitas todas focando no Distrito 11, nessa região aqui, nesse lado do mapa. Começando pelas decorações que foram feitas, aqui no começo nós adicionamos mais prédios, mais habitações. Todo o desenvolvimento foi focando em aumento de população, então você pode perceber que a gente já bateu os 77 mil de população e estamos buscando agora os 100 mil de população para esse mapa aqui no momento. Então sempre com prédios. Aqui na avenida tem comércios, no meio dos prédios pode notar que tem algumas áreas de estacionamento. Como é uma região com bastante habitantes, esses habitantes precisam de carro para se locomover e eles precisam guardar o carro em algum lugar. Então, para não ter uma região toda cheia de carros nas ruas estacionadas, como por exemplo aqui já tem alguns, não ficar algo extremamente lotado, sempre trabalhando com estacionamentos. Agora vindo aqui para essa quadra, nós temos a delegacia de polícia, nós temos aqui a clínica médica também na avenida, que tem uma boa distribuição das ambulâncias e das viaturas para segurança da nossa região. Por isso que elas estão aqui nesse momento. Em volta, alguns aluguéis acessíveis com algumas moradias de média densidade aqui nessa região. Achei que ficou legal, completou bem, tentando preencher com um verde em volta, buscando também ter caminhos para os pedestres, para encurtar alguns caminhos e trazer para ele opções de acesso mais fácil, que evite ele tirar o carro da sua casa e vá de a pé para ser melhor. Chegando aqui mais ao lado, mais habitações, aqui também de aluguel acessível, com estacionamentos, caminho de pedestres. Na avenida eu já coloquei umas habitações mistas do calçadão urbano. Se a gente olhar aqui, seria essa habitação mista aqui, que tem esse up do lado. Eu coloquei para diferenciar um pouco. E vindo um pouco mais para o lado, aqui nós já temos a escola fundamental. Essa escola aqui tinha capacidade de 1.500 alunos, mas como tinha atingido o seu limite, eu já coloquei a extensão dela, que é essa extensão aqui, para 2.000 alunos. Então pode perceber que ela já está com mais de 1.500 alunos e ela só trabalha nesse distrito 11. Então eu recuei ela um pouco da avenida, coloquei alguns caminhos de pedestres aqui para as pessoas andarem, carros de serviço, ter uma passagem aqui de cidadãos de um lado para o outro, tirar um pouco a escola da beira da avenida, né? Uma escola fundamental onde tem bastante criança, saída direto para a avenida não seria algo tão seguro. Então por isso que eu decidi recuar e coloquei alguns comércios aqui na frente aqui da escola. Uma quadra de basquete aqui do lado, como se fosse a área esportiva da escola, que as pessoas vêm e faz seu esporte, aproveita tudo mais. E desse lado está a escola do ensino médio. Esse canto em aberto atrás, caso venha a ser necessário, eu deixei o espaço para edifícios adicionais. Um aumento de 1.000 alunos cada edifício desse tem a capacidade, então nós podemos colocar 2 aqui, e essa escola que atualmente está com 1.750 alunos, ela vai chegar a 3.750 com uma certa facilidade. Então essa região foi isso. Aqui também tem mais algumas habitações médias aqui com terraço. Eu devia ter utilizado mais disso aqui em algum canto ou outro. Eu acho que ela auxilia aqui nessa Skylines, onde vem desse prédio alto para vir para essa altura e depois para a altura mais baixa. Dá para notar bem nessa parte aqui, onde tem uma habitação mais alta, uma habitação um pouco
mais baixa aqui, média, e depois a casa mais baixa, dá um degradê, um skyline mais bonito. Mas fui perceber em colocar ela mais nesse canto, no fim da decoração aqui, e eu vou tentar aplicar isso em outros cantos futuramente nessa nossa cidade. Agora chegando aqui nesse canto, essa área ela estava toda em aberto, então eu coloquei habitações mistas norte-americana mesmo. Este padrão de prédio ele combina bem com aquele padrão ali de média densidade, com alguns comércios embaixo, então uma área bem espaçada com estacionamento no meio deles, para a gente garantir os carros aqui dos moradores ter local para deixar, não carregar tanta avenida, aqui já tem um tanto, mas a ideia é evitar que esteja tudo isso de carro aqui na avenida. E na parte de trás, habitações médias, com estacionamentos aqui no meio, parques para valorizar o terreno, então a gente pode vir aqui com bastante prédios e tudo mais, como se fosse um condomínio de prédios, algo assim, pode ser encarado. Um estacionamento, aqui a avenida continua da mesma forma, mas apliquei algumas regras de trânsito aqui para melhorar o fluxo de carros. Aqui quando estava chegando gente para morar nessa região aqui tinha um certo congestionamento. E aqui é o mesmo conceito e como se fosse uma continuação dessa parte aqui, com prédios de média densidade, habitações mistas aqui na frente, estacionamento de moto e de carro, parque para valorizar o terreno. Achei que combinou bem, preencheu bem esse local aqui. No meu ponto de vista, bem interessante. Caminhos de pedestres também para facilitar o trânsito dos pedestres e a caminhada dos pedestres a um ponto a outro. Se a gente for considerar que esse pedestre que mora aqui queira vir para cá, ele tinha que voltar isso, voltar tudo isso daqui, vir andando até aqui, até aqui atrás, para depois vir na avenida e voltar. Um acesso de pedestres aqui facilita tudo, então é bom sempre ter cuidado nessa parte. Pode notar também que nessa região eu optei também por ter bastante área verde no meio dos prédios. Eu imagino uma área mais espaçada, mais áreas verdes. Uma região bem densa com muitos prédios, um perto do outro, algo muito próximo. Eu quero deixar esse tipo de construção para fazer lá nas ilhas futuramente. Lá eu imagino prédios muito altos, muita residência dessa forma. E aqui eu imagino uma cidade mais para o interior, mais verde, é o que eu tenho em mente aqui. Então por isso que tem bastante verde nessas áreas, aqui também tem bastante verde nessas áreas. Essa é a ideia que eu trago para cá. Caso tenha uma sugestão, alguma ideia queira estar adicionando aqui na nossa cidade, sempre será bem-vindo nos comentários. Agora, vindo aqui para a parte da interseção, trabalhei um pouco nela. Na interseção, eu não tento usar árvores muito grandes aqui ou altas. Eu acho que seria árvores que tamparia a visão. Por exemplo, o carro que está vindo aqui, uma árvore muito grande, ele não consegue enxergar para onde ele está indo. E isso não é interessante para o motorista. Então eu evito, tento trazer um pouco desse detalhe aqui na nossa cidade. Notei bem aqui que esse acesso de uma faixa tinha muito problema de trânsito. Tinha muitos carros vindo daqui para cá e o movimento de carro no nosso mapa tá muito grande, tá? E ele representa uma coisa que a gente pode ver futuramente. Mas de uma forma básica, muitos carros na via, tem muita gente se deslocando de um ponto a outro. Você tem que identificar qual é esse ponto de partida e de chegada e tentar colocar um transporte público para que ele não precise ir de carro e ele vai de transporte público, um transporte público de massas, de trem, e deixe as rodovias mais livres para evitar engarrafamentos. Eu notei enquanto eu fazia essas construções que começou a aparecer alguns pontos de engarrafamento com uma certa frequência. Um deles era essa parte aqui, e isso para mim é bem claro que tem muita gente usando essa rodovia porque quer chegar naquela cidade ou até mesmo sair do mapa por aqui, e eles estavam vindo na sua maior parte da área industrial. É claro aqui para mim que eu preciso de um transporte de massa da área industrial até aquela cidade o quanto antes. Mas voltando aqui para o que foi feito do episódio anterior para esse,
algumas conexões com a rodovia futura, né, que ela vai passar por aqui. Fiz algumas ligações de saída para cá, tem uma saída agora que tem um acesso para a avenida aqui também. Esse acesso aqui, não sei se eu vou precisar refazer ele futuramente, porque eu tenho um acesso bem nesse canto, respeitando a matemática das faixas, mas como tem uma entrada aqui, um intervalo muito curto de um ponto a outro. Por isso que eu passei essa rua para 3 faixas com 2 entradas e permiti que essa faixa vire para cá. Se futuramente começar a ter muitos carros daqui querendo ir para lá, talvez seja interessante ou tirar essa rua daqui e colocar mais para frente, talvez aqui colocar uma rotatória que ele consiga entrar para o bairro, ou essa entrada aqui talvez até tirar e vir para outro canto, que ele obrigue a pessoa a vir até aqui e usar essa entrada. Tem opções para isso, tá? Mas deixei aqui sabendo que eu tenho que fazer essa ligação futuramente. Continuando com a expansão de prédios para aumento de população, habitações mistas e de aluguel acessível sempre nesses cantos aqui, com estacionamentos para o pessoal guardar seu carro, estacionamento de motos aqui também. Tem parque aqui para valorizar esse terreno, então se a gente olhar aqui mais de perto, é como se fosse um condomínio de prédios, né? Algo assim. Não fiz algo totalmente cercado e exclusivo. Tem até algumas opções de regras de distrito que você pode estar considerando aquele local como um condomínio fechado, mas não fiz isso. E aqui na entrada desse bairro, né, que é toda essa região aqui, essa rua é a principal para entrada, eu trouxe a delegacia de polícia que antes estava do lado daquela escola. Então eu coloquei ela bem na entrada aqui, tá? Sem nenhuma adição aqui, somente arborização em volta. O parque para cachorros aqui já existia antes, só adicionei a arborização em volta e coloquei 2 construções de comércio de alta densidade aqui, como se fosse um ponto comercial conhecido dessa região. Achei que ficou legal e completou bem esse canto aqui. E aí, vindo aqui para a continuação do Distrito 11, a gente chega na escola. A escola aqui tem bastante vaga ainda, tem quase 500 vagas, tá atendendo super bem essa parte aqui, tem capacidade para aumento de população e de pessoas virem estudar aqui sem problema algum. E eu fiz uma decoração aqui como se fosse a quadra toda da escola. Então tem a calçada de pedestres aqui com acesso para veículos e serviços, mas as pessoas vêm estudar vindo por aqui. E aí aqui é como se fosse uma grande praça em frente, né? Toda essa parte em volta aqui é como se fosse uma praça, local para se alimentar, sentar. Tem um quiosque aqui para você comprar o seu jornal, um quiosque aqui para você comprar sua revista, alguns acessos de pedestres que eles podem entrar por aqui ou por aqui com uma certa cobertura, então achei que ficou legal essa região. Eu só ainda não estudei algo lá do começo da série, que é utilizar o mod de espaços e áreas. Eu coloco esse espaço e área, ele raramente funcione, as pessoas andam por aqui. A única coisa que eu fiz aqui um caminho invisível, aqui ó, que a pessoa pode acessar por aqui. Então como se fosse uma passagem de pedestres aqui personalizada, algo assim. Coloquei também um acesso para cá, quem vem deixar o seu carro, pessoa que vem estudar, trazer o seu filho aqui, ou o professor que vem dar aula aqui, ele deixa o carro e acessa a escola por aqui. Uma quadra como se fosse a área esportiva da escola também, uma praça aqui para o pessoal se encontrar, bater seu papo, ficar depois da escola, vir antes da escola. Um jardinzinho mais aqui atrás, as pessoas podem passar por aqui, elas vêm para cá e acessam a escola também, ou usam um banco aqui, né? Eu queria aplicar isso daqui nesses bancos aqui também, mas não consegui ainda. Então a parte da escola foi isso, ficou bem legal, achei que completou bem aqui a parte, a região, por mais que seja um prédio alto no meio de várias casas, eu achei que ficou muito bom aqui essa parte, gostei bastante. Coloquei a arborização em volta aqui, beirando a rodovia, fiz uma decoração na entrada, e aí a gente chega aqui nessa nova região. Eu comentei que queria colocar aqui uma casa, como se fosse a casa do proprietário dessas silviculturas aqui, dessas plantações de árvores, né, como eu fiz lá naquele canto. Eu coloquei aqui, coloquei uma casa com as máquinas, quando não estão trabalhando essas máquinas aqui, eles guardam aqui, depósito, algumas madeiras deixadas, mas acabei colocando mais algumas casas das pessoas que trabalham aqui, mais pro interior.
Talvez expandir essas casas mais para cá seja interessante, mas vou deixar em aberto porque a gente precisa depois aqui também passar um trilho de trem futuramente, né? Daí o que está nos planos. Concluído essa parte aqui, nós vamos chegar nesse canto. A interseção eu alterei um pouco ela, tá? Eu deixei um acesso agora de quem vem do Distrito 11, ele pode ir lá para o Distrito Florestal sem problemas. Quem vem do Distrito Florestal pode acessar o Distrito 11 sem problemas. Então tem a rua aqui, por isso que essa interseção eu trouxe um pouco mais para cá. E aí quem vem da rodovia desse lado também pode pegar esse acesso aqui lá para o Distrito Florestal, ou pode pegar essa saída e vir para o Distrito 11. E quem vem lá do Distrito Florestal tem esse retorno aqui para ir para fora do mapa. Quem sai do Distrito 11 pega esse acesso aqui e vai para fora do mapa. Caso a pessoa esteja chegando aqui e queira vir para o Distrito 11, ele pode. Ele vem aqui, pega a saída, faz a rotatória e vai lá para o Distrito 11. Então, quem queira sair aqui do Distrito 11 é a mesma coisa. Ele vem aqui, passa por cima do viaduto, faz a rotatória e sai nesse sentido da rodovia. Aqui depois eu notei que essa via aqui de acesso eu poderia simplesmente só ligar aqui e a pessoa entrasse aqui, fizesse a rotatória e voltasse para lá. Mas para não carregar muito essa rotatória aqui também, que está um espaço um pouco mais curto, eu achei melhor fazer dessa forma aqui esse acesso, e ficou bem legal aqui essa parte. E vindo aqui para essa instalação que é o terminal de manutenção rodoviária, esse terminal nós colocamos no fim do último episódio e ele estava lá naquele canto. Eu tirei ele de lá e achei que combinou bem com essa parte aqui, né? Como essa via tem acesso tanto para lá como para qualquer sentido, tá bem atendido esse canto aqui. Os carros podem vir e chegar sem problema nenhum nessa parte. E completou bem essa área aqui, tirou um pouco do verde e preencheu com essa instalação que eu achei que ficou muito bom. E aí continuando aqui, tem uma rua agora de beco, que ela vem aqui, sobe um pouco o morro e chega na nossa torre de telecomunicações. Fiz um nível mais alto da rodovia aqui, um morro, né, como se fosse um ponto mais alto para melhorar a distribuição de informação. E com isso ficou essa rua de acesso aqui sem saída, uma área fechada aqui como se fosse uma área só desta torre aqui. E aí decorei em volta com arborização, pedras aqui, umas pedras para segurar o morro. Tentei fazer algo diferente um pouco e achei que ficou bem legal. Comecei a colocar umas pedras aqui à beira-mar, mas parei por aqui. Acho que essas pedras podem ficar por aqui. Toda essa decoração do canto a gente faz num episódio futuro, como eu comentei em alguns episódios atrás, né? Quando tiver aqui até a parte do porto, eu tenho algumas ideias para esse canto aqui, acho que vai ficar bem legal. Só para compartilhar um pouquinho, tava pensando em colocar a linha de bonde dessa região de fora a fora até a parte industrial, até o porto aqui, sem passar pela avenida. Fazer um caminho de bonde aqui de um lado a outro. Acho que ficaria bem legal, é um transporte direto aqui sem parada na avenida, transporte rápido, acho que combinaria bem. E aí depois a gente pode adicionar alguns bondes internos, por exemplo, nessa avenida aqui seria interessante um bonde que parasse aqui e a pessoa pudesse pegar o bonde e ir para lá ou para cá, planos futuros. Mas foi isso. Essas foram as modificações, bastante pontos. Editando o episódio anterior, quando eu fiz a decoração desse canto e desse canto, eu senti falta de fazer mais detalhes pequenos, como por exemplo eu fiz aqui na escola, colocando mais coisas personalizadas, né? São simples, mas dá um preenchimento interessante. Espero que tenha gostado. Se quiser deixar o comentário do que você achou escrito abaixo, eu vou estar acompanhando para ver. E seria bom também para ver o que está achando da série também. Se puder deixar nos comentários, sempre será bem-vindo. Estou tentando dar uma atenção legal nos comentários ali, respondendo todo mundo. E até comentando em responder, tem vários comentários legais aparecendo sobre o que fazer, como fazer. Tem um comentário, vou estar deixando aparecer na tela, comentando sobre fazer time-lapse nas entradas do vídeo. Nesse episódio já teve algo que eu fui aprendendo como fazer. Tem alguns comentários também, como os que estão aparecendo na tela, sobre a altura do microfone.
Do episódio 20 para cá eu vim mexendo no microfone. Então tanto o episódio anterior como esse é um microfone que eu acho que já está um pouco melhor. Me diga também o que você está achando nos comentários da altura do microfone. Eu aprendi a configurar melhor ele no OBS para gravar, mas claro que tem muita coisa ainda para melhorar, muitos pontos que com a ajuda de vocês aí eu vou estar descobrindo o que eu preciso estar fazendo. Mas continuando aqui o episódio, o que tem também de interessante para compartilhar com vocês? A nossa população está subindo. Começamos o episódio aqui com 77 mil, já está com 77.600. Eu estou focando bem na parte de prédios de média densidade, de aluguel acessível também, para que esse aumento aqui continue sempre. Esse aumento vai nos ajudar a gerar mais demanda industrial, que vai gerar mais empresa, mais trabalho e tudo mais. Mas pode notar que a nossa arrecadação está baixa, e ela teve mais baixa ainda. Essa arrecadação ela chega a bater uns 90 mil aqui em algum momento. E esse momento é sempre quando o hotel lá atrás está funcionando. Agora ele está vazio, mas quando esse hotel entra em funcionamento, essa arrecadação sobe consideravelmente. Mas esse hotel aqui ele não é sustentável, ele não fica muito tempo trabalhando. Talvez até tirar essa construção seja interessante. Mas tem algumas coisas que eu fiz também em relação ao faturamento que eu quero compartilhar antes de começar esse episódio. Na parte de taxação, eu subi a taxação do comércio, estava em 7%, eu vim a 8%. Para ter uma arrecadação um pouco maior aqui. Na parte de serviço, a eletricidade ela tá positiva ainda, mas está cada vez arrecadando menos. Porque como a gente está construindo bastante casas, indústrias e tudo mais, a nossa produção de energia está sendo mais focada na cidade e menos na exportação. Exportando menos é menos dinheiro no nosso faturamento e aquela arrecadação acaba caindo. Então cada vez está menor aqui, e se eu ligo o ciclo de dia e noite, esse faturamento aqui vai a negativo, porque ela para de gerar energia e de exportar, ela vai usar a energia da bateria. E com isso, o nosso faturamento ali, que agora está 47 mil, tem hora que cai para 38, ele vai ficar menos 10, se esse faturamento aqui se for. Eu fiz algumas coisas também aqui para melhorar um pouco. Na parte de saúde, eu diminuí para 80% o orçamento de saúde. O de saúde aqui é nosso orçamento mais alto, muito hospital, muita parte. Tem os cemitérios, tem os crematórios aqui também, que agrega custo de manutenção e recurso e não arrecada nada aqui para nós. Então eu diminuí para 80% para impactar um pouco menos ali na nossa arrecadação também. Essa arrecadação chegou ali a ficar uns mais 18 mil somente, caiu bastante, tá? E agora que ela tá voltando a subir aos poucos. E uma outra coisa também que eu fiz, na parte de água e esgoto, eu deixei em 70%, que eu fiz alguns ajustes aqui, tá? A disponibilidade de água, 378 mil no nosso mapa todo. Nós estamos produzindo muito mais do que isso, ali 630 mil no momento. O tratamento de esgoto, nós estávamos conseguindo processar algo como 1 milhão de metros cúbicos aqui por mês. Então por isso que eu diminui o orçamento de esgoto e água, para diminuir esse processamento mais próximo do que a gente precisa. E também eu desativei aqui essas duas expansões de tratamento de esgoto. Cada expansão aqui pode tratar mais 100 mil metros cúbicos. Então a gente diminui aqui 200 mil metros cúbicos, um custo a menos para nossa cidade. Como eu diminui o tratamento e o orçamento, a nossa produção ficou baixa e muito próximo do que a gente consome. Então eu vim aqui na nossa captação de água e coloquei mais 3 bombas de água aqui para aumentar a captação. Então cada uma capta 73 mil metros cúbicos, as 3 vão captar quase 220 mil metros cúbicos, que é mais ou menos o que está a mais de produção. E agora, como a nossa produção ficou mais alta, eu fiz uma ligação de tubulação bem aqui, para que a gente consiga comercializar a água. A produção excedente aqui daquelas bombas que eu fiz para garantir a nossa disponibilidade de água, eu estou comercializando uma boa parte delas, ou até mesmo quase tudo, e isso gera uma certa arrecadação.
então também auxilia aqui no nosso faturamento. Na parte de serviços e água, a gente ganha aqui um 12 mil de exportação, né? De energia a gente está ganhando, por exemplo, 330, algo muito mais. E de água um pouco menos, tá? Dessa forma, a gente consegue manter numa média de 40 mil de faturamento, o que ainda é baixo, tá? Eu me sinto mais confortável em fazer e desenvolver a cidade com esse faturamento aqui próximo dos 100 mil. Menos do que isso, me gera uma preocupação de quebrar a cidade. Claro que o nosso caixa aqui com 89 mil, isso é excelente, muito bom. Se a gente vir a passar um período negativo no faturamento, a gente tem um excelente caixa para manter a cidade funcionando. Mas, principalmente no normal, quando esse faturamento fica no negativo e tu não resolve rápido, a tendência é ficar no negativo, o negativo só ir aumentando, só um monte de problema e a cidade quebrar. E isso a gente não quer. Mas, como eu comentei em alguns episódios anteriores, a gente tem aquele plano B na manga. Se vir a ter muito problema, nós vamos fazer uma expansão na nossa captação de energia, que aqui no painel solar nós podemos adicionar mais um. Então esse painel solar que está produzindo 259 megawatts aqui, a gente pode produzir mais 259 e vender toda essa energia para fora, o que vai aumentar muita arrecadação. E esse plano B aqui tá na manga. Provavelmente nós vamos fazer, tá? Por quê? Porque daí eu vou entrar num outro assunto também que eu quero compartilhar com vocês nesse episódio antes de começar a construção, que é o seguinte: o nosso mapa, pela demanda, tá bem claro que a gente precisa aumentar a população. A gente precisa de mais pessoas morando aqui. Para essas pessoas virem a trabalhar, com mais pessoas vai precisar de novas empresas, voltar a aumentar a demanda industrial, a demanda para o escritório também aumentar. Nesse momento, o que está acontecendo com as indústrias? Tem até uma certa demanda aqui, mas todas as indústrias aqui, eu não encontrei uma, no período que eu estava olhando aqui, a quantidade de funcionários completa. A maioria aqui está faltando funcionário, está faltando pessoas. E isso é um indício claro que precisa mais pessoas na nossa cidade, para que as empresas tenham o seu máximo de funcionários, tenham a sua maior eficiência, maior produção, maior venda e a nossa arrecadação volte a subir. Então, população é essencial aqui. Mas desde o episódio 19 que nós começamos aqui uma recuperação financeira na nossa cidade, de quando nós desenvolvemos aqui esse setor industrial e nosso faturamento caiu muito, nós estamos focando bastante no aumento de população. Então, depois de desenvolver toda aquela região lá de cima, nós começamos aqui, tivemos que parar para desenvolver essa região residencial. Nós desenvolvemos essa região florestal com uma região residencial no meio, desenvolver uma região agrícola com região residencial no meio. Então nós estamos vindo numa sequência de episódios sempre focado em residências. E continuar focado em residências, eu acho que ficaria um pouco cansativo. Minha ideia é fazer algo nesse canto aqui. Aqui nós vamos ter que colocar uma montanha por causa de poluição, mas aqui aumentar a população nesse canto ou refazer essa parte, algum desses dois, tá? E aí vai ser aquela mesma sequência. Vamos expandir a rodovia, criar acessos, fazer ruas, colocar casas, serviço público, algo que nós já estamos fazendo aqui, que nós fizemos aqui, anteriormente aqui. Então, eu acho que ficaria um pouco repetitivo. Então, o que eu quero fazer? Nesse episódio, a minha ideia é tirar um pouco desse distrito de mineração. Eu vou tirar essa pedreira e colocar para o lado. Eu não sei ainda onde colocar esse distrito de mineração no mapa ainda. Não me veio uma ideia interessante, um local legal que possa ser feito. Então eu só vou deslocar para cá. Talvez usar todo esse canto aqui seja interessante para deixar ela funcionando aqui e gerar um pouco de material para nossas indústrias. Vamos tirar essas ruas de terra daqui também. E aí nós vamos liberar um espaço para continuar essa expansão da rodovia até aqui, continuar essa expansão da rodovia para cá, uma interseção aqui, tirando essas indústrias e realocando essa torre de telecomunicações e colocar uma interseção aqui simples, algo semelhante ao que tem aqui, e a rodovia
continua para lá. Provavelmente não duplicando ou até mesmo duplicando aqui até uma parte, com certeza para antes dessas residências de média densidade. Tirar um pouco disso daqui, tirar esse cinza daqui, tirar essas ruas, dar uma limpada nessa área aqui, com certeza. E aí com isso, essa parte das rodovias já estaria mais conforme o que a gente planeja para essa região. E aí esse episódio seria mais focado nisso daqui. Como já teve um bom bate-papo aqui, sem construir muito, e foi bastante focado também apresentando o que foi feito do último episódio para esse, eu acho que aqui essa expansão rodoviária ela agregaria muito na nossa cidade, nessa região para o desenvolvimento. E com isso, tem um outro ponto que eu estava analisando aqui, que é o que eu quero focar no próximo episódio, que foi o plano lá abortado no 19º episódio, que é o transporte de passageiros e o transporte de cargas. Por que isso? O transporte de passageiros eu já comentei brevemente que está começando a aparecer alguns pontos de engarrafamento. Aqui foi um. Aqui também apareceu um outro ponto de congestionamento aqui, que é o acesso ao terminal de trem de cargas. Aqui aparece também alguns congestionamentos. E você pode olhar aqui que o congestionamento aqui é uma via de fácil acesso aqui, né? Não tem muito motivo para congestionar. Mas o que está congestionando aqui, tá vendo? Tem pessoas atravessando ali, ó. Isso daqui tá aparecendo com uma certa frequência. Por quê? Muitas pessoas vindo lá das indústrias para cá para voltar para casa. No caso aqui, esse daqui ainda tá indo longe, tá? Ele vai pegar um ônibus aqui, porque ele vai vir para esse terminal e o destino dele é Moretonstap aqui, que é essa cidade aqui. Então, ó, ele tem que sair daqui a pé andando, ele atravessa aquela parte, são muitas pessoas atravessando, que gera congestionamento para pegar um ônibus, para ir para o terminal, para ir para fora do mapa. O transporte público aqui tá inexistente, né? E tá mesmo aqui nessa região. Tem congestionamento às vezes aqui gera mais congestionamento quando o carro aqui de manutenção tá passando, mas geralmente tem isso daqui, ó, ônibus e bastante carros atrás. Aqui gera um ponto também. Na entrada da cidade, às vezes também gera congestionamento, muitos carros chegando, provavelmente voltando do trabalho ou vindo de lá para cá, da região agrícola para cá. Esse ponto aqui também gera. Então são vários focos de congestionamentos que vira e mexe aparece. Congestionamento na rodovia quer dizer que tem muito carro na rodovia. Se tem muito carro na rodovia, tem que identificar da onde vem para onde vai e ver se isso está tendo um grande movimento e que exija você de ter um transporte público da origem para o destino dessas pessoas, né? Então o nosso distrito industrial precisa ter pessoas vindo daqui para cá, dessa cidade para cá. A gente precisa atender essa parte para diminuir o número de carros na rodovia. Isso daí para mim tá bem claro. Um outro ponto que eu percebi também, se a gente olhar aqui, o nosso faturamento está em 40 mil, mas olha a produção, 125 toneladas de superávit, 126. A nossa produção de superávit nunca foi tão boa como está. Nunca. Geralmente ficava a maioria em déficit e quando tinha superávit era 10 toneladas, 25 toneladas, acima de 100 nunca. Principalmente 3 aqui, né? Lenha, trigo e hortaliças. E por que com tanto superávit o nosso faturamento ainda está baixo? Você pode se perguntar. Quando está em superávit, você pode olhar ali no lado ali, eu vou destacar na edição que o superávit ele é exclusivo para exportação. Não quer dizer que o superávit está a mais e as indústrias estão utilizando, porque você pode notar que na produção de lenha tem 166 toneladas produzidas e o superávit de 125 toneladas a mais. Então, de tudo que produz, 41 toneladas é o que está usando nas nossas indústrias, que é o processamento que aparece ali do lado. O resto é tudo exportação. Por que com tanto superávit o nosso faturamento ainda está baixo? O único ponto que eu vejo é que essa mercadoria não está tendo saída. Ela não está conseguindo sair da nossa cidade. E por que ela não estaria saindo da nossa cidade?
porque os caminhões que estão rodando na rodovia levam um número pequeno de carga, se não me engano é 20 ou 25 toneladas cada caminhão, e por mês sai um número limitado de caminhões. Então a gente precisa atacar a exportação dessas mercadorias e com isso colocar mais trens na nossa linha de exportação exclusiva para isso, para que essa mercadoria se despache e a gente não fique com ela presa na nossa cidade. Então eu tenho que atacar esse ponto também. Esses dois pontos eu vejo muito importante de ser atacado. E para isso o trem vai ser fundamental, tanto para passageiros quanto para cargas. Focando em cargas, nós vamos ter que adicionar vários pontos de trem de carga para mandar essas mercadorias para fora, para trazer lenha e produto de agricultura para o setor industrial, aumentar o número de linhas saindo do distrito industrial para fora do mapa para ter mais mercadorias saindo. Nós temos aí uma grande adição em terminal de carga. Na parte de passageiros, nós vamos ter que colocar trem de passageiros aqui, no mínimo 2, aqui um com certeza, talvez um aqui, vários terminais de passageiros. Além disso, para o transporte ser eficiente, a gente tem que criar linhas circulares de bonde, aumentar o número de ônibus, talvez. Então, nós vamos começar a agregar muita instalação no nosso mapa, tentando buscar o aumento do faturamento. E pode ser que isso dê errado. Pode ser que a gente agregue um monte de instalação, o trânsito comece a melhorar, a exportação começa a melhorar e o faturamento não tem impacto. Tudo isso que eu estou comentando nos últimos minutos é o que eu consigo analisar que tem no jogo, mas na prática pode se parecer algo diferente. Então o plano B do painel solar provavelmente vai ter que acontecer. Se eu adicionar tudo isso e o faturamento não for bom, o painel solar tem que ser adicionado. Não vai ter muito outro caminho para ir. A gente pode tentar outras coisas, pode aparecer, mas isso daí eu acho que vai acabar acontecendo. E fazer todo esse trabalho na nossa cidade também tira um pouco essa repetição de colocar muitas residências. Então esse vai ser o caminho que vai aparecer nos próximos episódios. A adição desses trem de cargas e tudo mais. Ao meio tempo disso, tá? Entre um episódio e outro, eu pretendo nessa região aqui, que era a antiga região agrícola e a região industrial, vamos tirar todas essas ruas e vamos fazer um layout novo de ruas aqui e começar a colocar algumas casas, tá? Tanto para atender aqui os edifícios característicos como para aumentar a população. Então eu não vou focar nisso daqui nos episódios, eu sempre vou repassando o que está sendo feito, mas vai ser uma repetição de ruas, layout. Eu tenho que trazer avenidas para cá, então essa avenida tem que continuar para cá. Talvez aqui vai ter que ter mais uma avenida, aqui vai ter que transformar em avenida e aumentar para cá também provavelmente, mas a ideia vai ser focar só aqui mesmo. Então isso vai ser o projeto que vai andar em paralelo com as outras alterações. Isso é o que eu estou planejando para o futuro da cidade, tá? Caso você tenha algum comentário, alguma sugestão, alguma dica do que possa estar sendo feito aqui no desenvolvimento da cidade, os comentários sempre vai ser bem-vindo. Eu fico agradecido pela dica de vocês. Depois de tanto falar, vamos fazer alguma coisa, né? Acho que tá na hora. Eu vou começar aqui por esse canto. Vamos fazer aqui essa parte, né? Eu quero fazer também até para acertar um pouco desses trilhos de trem aqui. Nós vamos ter que trabalhar em breve. E a nossa ideia aqui, a início, tirar essas indústrias aqui, colocar pro lado. Eu não vou nem destruir elas, tá? Eu só vou trazer ela, aumentar a área dela aqui e trazer pro lado. Tirar um pouco dessas partes aqui. Vamos deletar um pouco dessa rua aqui também. Ele acessa por aqui sem problemas aqui, né? Vem o acesso aqui, vem para cá e acesso aqui também. Vou tirar essa rua daqui por enquanto. Vamos expandir a rodovia, que vai liberar um espaço para expansão de indústrias também futuramente. E é isso. Então vamos lá. Já voltamos em breve.
Voltando aqui então, com as modificações aplicadas na nossa região industrial, começando por esse distrito aqui, foi retirado todas as ruas de terra que tinha aqui, a parte também de asfalto do distrito industrial velho. Eu tirei os distritos que estavam aqui também, o industrial, tinha um distrito de energia, eu tirei tudo daqui. Fiz uma limpa nesse canto aqui, tirei toda essa parte. Vão ter que reorganizar em breve também essa parte dos distritos. A parte de energia, essa usina transformadora estava aqui no meio. Eu removi as torres de alta tensão de energia daqui e trouxe para cá provisoriamente no começo dessa avenida. E nesse canto aqui eu comecei o planejamento da nova área residencial que eu comentei anteriormente. Então a ideia aqui é começar uma expansão residencial paralelo com outros projetos, e essa expansão residencial vai também precisar passar por uma reforma nessa parte aqui. Começando comentando por ela, porque eu falo que precisa passar por uma reforma toda essa parte aqui, talvez até refazer tudo isso, tá? O principal motivo, as avenidas que eu utilizei nessa região são todas essas avenidas aqui de 2 faixas em cada lado. E essa avenida para adicionar o bonde, eu acredito que eu comentei lá no começo da série isso, não me recordo ao certo. Para adicionar os bondes aqui, eles teriam uma faixa de cada lado, uma indo e uma voltando, ocupadas pelo bonde. E aí tiraria uma faixa dos carros se locomoverem, se andarem e tudo mais. E para aumentar a avenida aqui, como eu fiz aqui já com 3 faixas de cada lado, e quando eu colocar o bonde no meio, fica somente 2 faixas, algo semelhante ao que foi feito lá naquela região lá atrás, muitas construções iam acabar se destruindo. Então, por exemplo, nessa avenida, no mínimo, esse lado esquerdo eu vou retirar todo ele. Por isso que eu fiz essa avenida aqui dessa forma. Quando eu expandir aqui essa avenida para esse modelo, essas construções vão sair todas. E também quando a rodovia daqui continuar a expansão com 2 vias, eu vou precisar desse lado. Então por isso que esse meio aqui com certeza vai acabar saindo tudo. E como essas construções aqui tem muita gente morando nela, né? Uma média aqui de 600 habitantes em cada uma, eu iria perder muita população. Então eu só vou destruir essa parte aqui quando colocar mais casas aqui, colocar mais residências de média densidade, tirar daqui. Então eu vou acabar destruindo tudo isso, e as demais avenidas têm o mesmo problema. Por exemplo, essa avenida aqui, se eu for alterar ela como eu quero alterar para aquele modelo, muitas dessas construções vão acabar saindo. Então, por exemplo, todo esse lado aqui, eu estou imaginando que vai sair. Na hora que eu duplicar, esse lado aqui eu acabo destruindo e eu preservo esse meio aqui. E a mesma coisa aqui. Quando eu for duplicar, eu acho que eu vou duplicar para cá e vou acabar destruindo um pouco disso daqui para deixar as casas e tirar um pouco dessa média densidade que tem aqui. Talvez algo assim eu vou acabar fazendo. Ou se não, eu acabo deletando tudo isso, tirando tudo isso aqui, fazendo um episódio como se fosse despedida dessa área residencial aqui. E aí eu refaço tudo ele num novo conceito, né? E aí esse novo conceito, essa avenida aqui que está vindo lá do setor industrial, a gente já explica em breve como funciona aquela parte. Mas ela vai ter uma comunicação direta com essa cidade aqui. Talvez aqui a gente faça alguma entrada, uma saída aqui da avenida para a rodovia, se vê que tem a necessidade. Mas aqui já tem uma via de ligação mais fácil que já vai direto para o setor industrial. Aqui vai ter uma avenida vindo para cima, onde vai encontrar outra avenida aqui que eu estou imaginando. E eu quero fazer uma ligação dessa rotatória passando por cima direto para a avenida. Então quem está vindo desse lado aqui, quiser vir para essa cidade, ele não precisa pegar a rodovia, sair aqui, vir para cá, né, e entrar para cá, ou vir aqui, fazer o retorno e vir para cá. Quero fazer uma ligação direta daqui para lá e daqui para cá também. Isso vai ser feito em breve. E aí essa avenida, minha ideia é continuar ela até aqui, mais para cá. E aí eu tô pensando nessa rodovia, continuar ela até aqui e aqui transformar tudo em avenida desse modelo. Então ela vai vir para cá e vai fechar esse canto aqui. Só não sei se compensa mais eu pegar toda essa interseção e jogar mais para cá,
antes dessa avenida passar, ou se passar essa avenida, vir com ela até mais esse canto e passar aqui. Então tem que estudar como vai ser. Mas já deu início aqui à reforma. Agora, e mais um item também, nesse setor aqui, tem esse terminal de ônibus que ele estava aqui na região industrial. Eu tirei muitas das linhas de ônibus que a gente tinha aqui também, de ligação em vários pontos, agora como destruir as ruas, e não refiz essas vias. Então, isso vai ser um ponto que a gente vai precisar verificar no futuro, refazer linhas de ônibus e tudo mais, então vai entrar num dos episódios futuros melhorando a parte do transporte público de uma região a outra. Aí a gente volta a mexer nesse terminal. E aqui também tinha um corpo de bombeiros atrás desse terminal. Eu tirei o corpo de bombeiros daqui e trouxe ele nesse canto aqui, ó. É esse prédio. Aí eu coloquei ele para trabalhar tanto no distrito 10 como no distrito 11, porque aparecia bastante casa queimada aqui. E aí eu precisava deletar para reconstruir de novo, e aqui não tem bombeiros, os bombeiros que atendiam essa região estavam aqui no setor industrial, então eu já movi essa construção para ter nessa parte. E o local dele provavelmente vai passar por uma reforma em breve, mudar para um outro canto ou algo assim. Agora, vindo aqui para a parte da mineração, eu precisei destruir todas as indústrias de mineração que tinha aqui antes para fazer as vias, o espaço para passar também estava pouco complicado, e aí eu deletei elas e coloquei elas nesses novos lugares. Aumentei um pouco a mineração de metal, a mineração de carvão também está um pouco maior e aqui está de pedra. Porém, esse local não é o local definitivo delas, tá? Eu coloquei só para ter esse recurso na nossa cidade, mas com certeza isso tem que passar por reforma. Foi refeito aqui essa parte do mapa. A rodovia que estava aqui antes, eu dupliquei ela toda. Agora ela vem até aqui duplicada. Aqui a gente tem uma primeira interseção. Essa interseção, ela vem aqui da parte industrial, que também foi duplicado tudo até aqui. E futuramente a gente vai fazer essa duplicação passando tudo aqui nessa parte. Então ela vem até aqui, depois ela comunica com a rodovia que já existia. Tem um retorno aqui para o uso dessa terceira faixa da nossa rodovia. Então, como que está funcionando aqui essa parte agora? Vindo aqui da rodovia duplicada, eu tenho que até expandir algo que eu percebi aqui agora, que eu tenho que colocar uma faixa a mais de acesso. Feito aqui então. Vindo da rodovia pela faixa da direita, a gente tem uma saída aqui que vai dar acesso e continuar para o lado direito, indo lá para a cidade inicial, né? 3 faixas passando por cima do viaduto, aonde uma faixa faz o retorno e vai para o distrito industrial, para a rodovia nesse sentido, e 2 faixas já dão acesso direto à avenida principal do distrito industrial, que é esse acesso aqui. Então ele pode vir aqui. Desse ponto ele pode ir tanto para lá quanto para cá. Se vindo da rodovia dessa parte ele quer ir nessa indústria, ele não precisa vir por dentro aqui da avenida. Ele pega a saída aqui, pega a rua auxiliar e vai para lá e sai na onde ele necessita. Eu mantive 2 faixas entrando direto do distrito industrial, que eu acho que vai ser o que tem um maior fluxo de carros. Mas pode ser que precise que aqui fique uma faixa só e 2 faixas fazendo esse acesso. A gente acompanha como que vai ficar. Agora, quem está vindo desse lado da rodovia aqui, vindo por aqui, tem uma faixa de acesso aqui que vai fazer uma saída à direita, onde vai ter 3 faixas saindo à direita e 2 seguindo reta com esse novo acesso aqui. Essas 2 indo reta, ele pode tanto continuar para a rodovia, por exemplo, e ir lá para aquela cidade, ou acessar esse cruzamento para vir para a indústria para cá. Ele tem essas opções. E essas 3 faixas, aonde 2 vão acessar o distrito industrial e uma vai passar aqui por cima e vai cair desse lado da rodovia, para ele seguir nesse sentido. Ele tem um acesso livre aqui que vem por aqui e vai direto para lá.
Agora, quem está vindo da rodovia do Distrito Industrial para cá, ele tem duas faixas saindo à direita e pode seguir viagem para aquele sentido, três faixas indo reto para a cidade naquele lado lá. E sempre que tem esses acessos, respeitando a matemática das faixas. Então aqui, por exemplo, três faixas indo, o acesso aqui adiciona uma quarta faixa, esse acesso adiciona uma quinta faixa. Então fica 5 faixas, ele tem espaço para trocar de faixas e vai diminuindo aos poucos, sempre respeitando essa parte também. Então quem está vindo da parte industrial pode ir tanto reto quanto sair à direita. Eu não me preocupei em quem tá vindo pra cá fazer o retorno e vir aqui, tá? Quem quiser vir daqui e acessar o distrito industrial, ele tem uma saída aqui, ele tem outras opções. Mas se vê que precisa disso, a gente pode adicionar futuramente. A princípio não vejo necessidade. Aqui também, quem está saindo do distrito industrial aqui pela essa avenida, ele pode fazer um retorno aqui e pegar essa rodovia e seguir viagem lá para a cidade, para outro canto, ele tem essa opção. E ele pode também passar por cima e ir para aquele sentido lá. Agora, aqui nessa avenida, como que ficou? Como tem um fluxo grande de carros vindo para cá e um fluxo grande de carros vindo para cá, eu imagino que isso vai acontecer. Essa avenida ficou somente de ligação de um lado para o outro, algo semelhante ao que era aqui, mas com alguns acessos a mais. Por exemplo, quem quiser vir da rodovia e entrar aqui, eu deixei esse acesso, daí ele pode entrar aqui e ele acessar para cá. Ou quem está vindo dessa avenida quiser sair aqui à direita, ele também pode, não tem problemas. E a avenida passando por cima aqui, ele vai chegar deste lado. Eu criei uma saída exclusiva para a direita aqui, diminuir a faixa e tudo mais, como esse caminhão está fazendo, para acessar o porto de cargas. Este porto de cargas é o que tem o maior movimento atualmente nessa região, está bem movimentado aqui. Ele chegando na avenida, ele pode ir tanto à direita para acessar essas indústrias, como à esquerda para ir lá para a cidade. Tem essa opção também. Eu criei uma via de acesso mais fácil aqui, muita gente de a pé ali, ó, a gente vai ter que resolver isso em breve. Mais uma via de acesso fácil aqui à direita, para não precisar usar do semáforo ali. Aqui, como eu diminui o número de faixas nesse meio, eu fiz uma saída exclusiva para lá e aqui uma entrada exclusiva para cá. Esse canto aqui, em alguma parte dele, eu vou colocar um trem de transporte de passageiro futuramente. Então essa parte aqui vai passar por reforma quando isso tiver. E depois do trem de passageiros integrado, a gente tem que colocar uma comunicação com um bonde, por exemplo, para rodar a parte interna do distrito industrial. E aí o espaço que sobrar a gente preenche com indústrias aqui também. Então aqui está ficando dessa forma. Esse ponto aqui é o que tem o maior tráfego de caminhões, como eu comentei, mas por enquanto tá funcionando. E comentando aqui dessa parte, aqui tem uma via a mais que pode fazer uma saída para lá, por exemplo, se vê necessidade. Por enquanto eu não vejo essa necessidade, o carro pode ir por ali. Aqui também eu estou pensando em talvez fazer um acesso saindo para a rodovia ali futuramente, mas com certeza da rodovia para cá não, que tem muito espaço ali. Agora, nessa parte aqui, explicando um pouco ela, essa via auxiliar aqui, que está mais à direita, esse canto, como eu comentei, vai ser um canto que tem os terminais de cargas para colocar aqui. Tem o primeiro nesse canto, eu deixei ele bem à esquerda aqui. Eu imagino um segundo e um terceiro aqui no mínimo. E esse espaço eu vou deixar em aberto por um momento, para ver se não precisa de um quarto terminal de cargas também, senão a gente usa para indústrias nessa região. Esse terminal de cargas, ele está funcionando da mesma forma que ele funcionava quando estava para esse lado aqui, uma linha de importação e exportação para fora do mapa e uma linha de carga interna, no tanto que as ligações estão aqui. Mas com certeza isso vai passar por uma revisão. Essa linha aqui da esquerda, ela vai comunicar nas duas linhas e vai sair duas linhas diferentes por aqui. Essa linha direita vai vir mais para cá e vai comunicar com outro terminal que vai sair
2 linhas para lugares diferentes também. E o terceiro aqui também vai ligar com as linhas de trem e vai sair para destinos diferentes. Essa parte aqui fica melhor de explicar ela quando a gente for trabalhar nos trens de cargas futuramente. E quando eu comento futuramente vai ser no próximo episódio. No próximo episódio a ideia é focar tudo na parte de transporte de cargas. Como eu comentei, eu quero verificar se eu aumentar a saída de bens materiais da nossa cidade, se vai aumentar o faturamento. Nessas 2 linhas que tem deste terminal de trem de cargas, eu aumentei o número de veículos. Antes estava com 2, eu passei a 4 veículos cada linha para ver se saem mais materiais da nossa cidade. Então no próximo episódio, quando a gente vir a trabalhar nesse canto e no terminal de trem de cargas, a gente passa uma revisão de como vai funcionar ele aqui. Mas o que eu queria comentar é que essa via auxiliar, as saídas dele vai ser feito pensando nesse terminal de trem de cargas, tá? Então isso é um plano futuro. Agora vindo aqui para a rodovia, eu fiz alguns acessos para a via auxiliar, tanto entrada quanto saída, tentando manter um acesso aqui também para que ele não precise invadir as vias que já estão livres. Fiz um retorno aqui também nessa parte. Aqui também eu coloquei uma rua de acesso para os serviços que vão ter aqui. Então, se sair uma ambulância, se sair um carro de polícia, um bombeiro, eu quero que tenha a opção dele chegar por essa rodovia aqui e chegar mais rápido de volta, e também fazer uma saída para a rodovia aqui para que ele saia com mais facilidade. Quero fazer isso quando eu for completar essa parte aqui também. A parte dos trilhos de trem aqui também eu reformei bem. Eu tirei o morro aqui, coloquei uma descida para o trem ir até aquela parte e passar por baixo desse viaduto e manter esse acesso por baixo do trem de passageiros também. Então ficou dessa forma aqui. Essa via de trens aqui, como o trem de carga ficou próximo dessa linha e eu não queria mudar ela de lugar, eu tava e vou considerar fazer com esses muros de contenção, como se fosse um trilho de trem aqui todo protegido, né? Algo assim. Vamos decorar um pouco esse meio aqui, eu tô com uma ideia para ele, mas a ideia é fazer toda essa parte aqui dessa forma, e fazer só as saídas para os trens de cargas sem o muro de contenção. Acho que vai ficar legal, como se fosse um canal aqui de trens aqui. E no mais, as reformas foram essas. Podemos notar também que a parte industrial voltou a ter demanda. A nossa taxa de desemprego, ela está em 8% já, ela voltou a subir. Então, o aumento de indústrias pode ser adicionado aqui sem problemas nenhum. Mas como eu tirei alguns escritórios daqui que produzia muito eletrônicos para nossa cidade e auxiliava no faturamento, eu acho que aqui começar colocando alguns escritórios a mais nesse canto aqui em volta da avenida, algo como eu fiz nessa parte aqui. É que esses escritórios aqui são meio feios aqui, mas eles ajudam na parte dos edifícios característicos que tem que desbloquear. E com esses escritórios a gente vai conseguir colocar mais emprego, tentar diminuir um pouco o desemprego, tentar produzir mais eletrônicos para aumentar o faturamento. Então nesse episódio foi isso. Essas foram as expansões. Entre esse episódio e o próximo, provavelmente eu vou colocar mais casas aqui para aumento de população, algumas casas, comércios, nada muito detalhado mesmo. E para o próximo episódio, nós vamos trabalhar e focar na parte do trem de cargas. Eu quero fazer essa região aqui, desenvolver ela com mais terminais de trem de cargas para ter mais opções e menos volume de caminhões em um só local. Nós vamos também considerar o trem de carga no distrito florestal e talvez um no distrito agrícola aqui. Eu pensei em colocar um aqui no meio, um aqui. Nós vamos desenvolver também essa parte nos trens. E com isso nós vamos fazer as linhas dos trens de cargas, tanto de importação e exportação e de carga interna no próximo episódio, para melhorar as mercadorias indo de um ponto ao outro, tentar diminuir um pouco o número de caminhões nas estradas e tudo mais. Então é isso. Nesse episódio foi isso. Nós acompanhamos aqui o desenvolvimento dessa cidade,
refizemos essa parte aqui da região que precisava para poder avançar mais aqui no desenvolvimento dessa área. E em paralelo, nós vamos começar a desenvolver um pouco mais de casas aqui também para sair um pouco da repetição de só áreas residenciais. Eu espero que você tenha gostado. Muito obrigado pelo seu tempo, pela sua atenção. Até uma próxima e valeu!